Eu tenho certeza que você já escutou falar no LinkedIn, mas você sabe como que ele funciona? Você sabia que tem pessoas faturando milhões por lá? E o melhor de tudo, tem profissionais que orientam esses executivos a trabalhar com essa plataforma. Oi, eu sou a Gabi Palma, eu sou empresária, influenciadora digital e apresentadora de TV. Ah, e tudo começou com as redes sociais. Hoje estamos com a Silvia Miebach. Eu estava ansiosa para receber ela aqui. Ela é especialista em LinkedIn, mentora, palestrante, relações públicas. Seja bem-vinda, Silvia, aqui no nosso programa. Gabi, obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria estar aqui falando sobre esse tema que muita gente arrepia só de falar. Silvia, eu achei um sucesso o teu trabalho, não sabia que existia. Eu gostaria de levar um pouco de informação para o pessoal hoje aqui, porque, primeiro, não sabem como funciona o LinkedIn, qual é a forma de ganhar dinheiro por lá. Mas, principalmente, tem alguém, um profissional, para orientar os executivos nessa plataforma. Eu gostaria que tu falasse como que funciona o teu trabalho, como se ganha dinheiro com o LinkedIn. Bom, vamos lá. Primeiro, a maioria das pessoas não usa LinkedIn porque não sabe o que fazer por lá e como fazer por lá. As pessoas, elas preferem esquecer essas oportunidades que existem lá do que se aventurar, porque realmente é uma rede que não é tão utilizada, né? Eu vejo todos os dias aquela cena que se repete de eu conhecer uma pessoa que vai me abrir a porta numa empresa e aí, como todo bom empresário, não vai pedir o arroba do Instagram, vai pedir, vamos nos conectar lá no LinkedIn, e aí a pessoa passa por 30 segundos de pânico quando se lembra que fez o LinkedIn em 1932, está com a foto da formatura e não fala uma linha do que ela faz hoje em dia. Então isso é o que eu vejo muito acontecer. As pessoas não sabem, têm medo e com isso deixam dinheiro na mesa todos os dias, porque o LinkedIn ele é uma ferramenta muito importante tanto para posicionamento de marca pessoal, posicionamento de marca empresarial e também para ganhar dinheiro. Então ele é visto mais como uma rede social ou como uma ferramenta de vendas ou como os dois? As duas coisas. Por quê? Porque no LinkedIn a gente faz venda através de um conceito chamado social selling. Social selling nada mais é do que a venda social. Então, uma coisa depende da outra. Para a gente fazer negócios para o LinkedIn, a gente precisa entendê-lo como uma ferramenta, uma rede social, uma ferramenta de relacionamento. A partir daí que as coisas acontecem. Então, ele é as duas coisas. E eu acho que é isso que às vezes confunde um pouquinho. Tá, mas é uma ferramenta de vendas? É uma rede social? É as duas coisas. E a inteligência de trazer resultado está em justamente conseguir conciliar essas duas forças. Muito interessante. Então eu queria entender, o LinkedIn ele serve como um networking digital, porque eu sei que também tu faz parte do BNI aqui de Porto Alegre, e então o BNI é um network presencial e o LinkedIn é um networking digital mesmo? Sim, inclusive eu brinco com isso lá com os meus colegas do BNI, que o LinkedIn é o BNI no digital, porque o que a gente faz? A gente trabalha a visibilidade para gerar credibilidade, para trazer resultados. Então, assim, a gente precisa entender uma rede estratégica para isso nos trazer resultados de negócios. E aí que está a chave do networking de valor, né? A gente justamente conseguir entender quais são as conexões que a gente precisa fazer e elas podem começar no digital e ir para o presencial, elas podem começar no presencial e ir para o digital. A gente, por exemplo, costuma utilizar esse conceito de networking muito quando a gente quer abrir mercado para um cliente. A gente quer abrir um mercado para um cliente lá em Portugal, como foi o caso da nossa própria empresa. Precisamos chegar em Portugal. Conheço 3 pessoas em Portugal. Como é que eu vou conhecer mais pessoas? Através do LinkedIn. Então, a gente usou o LinkedIn como uma estrutura de networking para conhecer empresários em Portugal e, com isso, fazer a chegada da LinkedIn Leads, a minha empresa, lá naquele mercado. Muito bom. Então, assim, vamos fazer um raciocínio mais prático aqui. Tem um programa de televisão e eu quero expandir para Portugal. Como que a gente vai trabalhar o LinkedIn do meu programa? Primeiro, a gente tem que entender quem é interessante para o teu programa, quem é interessante para a Gabi. São influenciadores, são parceiros de negócios, são possíveis
pessoas que vão patrocinar, são pessoas que tu vai entrevistar, são empresários. Primeiro ponto, e aí tá a grande chave do sucesso, na minha opinião, em qualquer projeto de marketing digital, é a gente entender muito claramente com quem a gente vai falar. Aí a gente vai começar a conectar com essas pessoas. Digamos que eu queira começar, preciso de grana para fazer o meu programa lá em Portugal, preciso de patrocinadores. Quem é que vai me patrocinar? Empresários. Vou começar a me conectar com empresários. E a partir daí a gente vai montando essa rede de acordo com o que fizer sentido para ti. E isso pode ter vários momentos. Vou começar falando com empresários, depois eu vou para uma linha de influenciadores, depois eu vou para uma linha de possíveis pessoas para participarem. Muito legal. Tá, então vocês já sabem, gente, se vocês querem começar a fazer esses contatos, eu hoje iria contratar a Silvia, né? Que ela faz toda essa parte, ela sabe melhor do que nós, melhor que muitas pessoas. Mas vocês também podem ali e começar atualizando o perfil do LinkedIn de vocês, né? No caso. Sim, por favor. Perfil desatualizado não dá. Aquele perfil, as pessoas têm mania assim, eu tirei uma foto, fiz um ensaio fotográfico faz 10 anos. Tô há 10 anos com a mesma foto. Aí tu vai conhecer a pessoa de verdade e tu fica olhando. Não pode ser. Então, assim, por favor, atualize. Silvia, por favor, não puxa meu LinkedIn, tá? Porque provavelmente deve estar a foto do meu debut lá. Não, eu digo assim, que nada queima mais o filme para um profissional sênior do que ele tá com a foto da formatura. Como tem gente que bota a foto da formatura. Foto da formatura a gente usou lá no Instagram, comemorou a formatura, tirou. Bota uma foto de verdade, porque senão a gente não consegue passar a autoridade, que é o que a gente precisa passar no LinkedIn. Ou daqui a pouco a pessoa já tá até separada e tá com a foto do casamento lá. Por favor, né? Silvia, vamos para o próximo quadro. Responda em 30 segundos, tem que ser rapidinha, porque na internet é tudo rápido. Muito. Executivo precisa criar conteúdo ou aparecer estrategicamente? As duas coisas, até porque muitas vezes é o conteúdo que vai fazer o executivo aparecer estrategicamente. O conteúdo é algo extremamente estratégico e importante quando a gente define o posicionamento de um profissional. E, sobrou ainda um tempinho, mas eu queria falar contigo, comentar a respeito do executivo da CIMED. Só aparece ele, né? Ou o da Van também, que aparece direto no seu marketing. O que tu acha a respeito disso? Tudo é planejado, né? Nada do que a gente vê com esses grandes executivos é por acaso. Até aquelas coisas que a gente fica se questionando. Será que o estrategista de marketing dessa pessoa bateu com a cabeça na parede hoje de manhã? Então, assim, meu posicionamento é que eles são a marca da empresa, sim, eles têm que se posicionar, sim, mas tem que haver um certo equilíbrio para não ficar aquele too much. Inbound marketing ainda funciona em 2026? Funciona, mas ele precisa ser atualizado. Por quê? Porque a gente teve muita entrada de conteúdo, muita rede social nova aparecendo e a gente precisa integrar isso com todo o projeto, porque a gente tem que ser omnichannel. Então a gente tem que entender muito bem as redes que falam com o nosso projeto, integrar para que a gente consiga ter resultado no inbound hoje em dia, mas sim, ele ainda dá muito certo. Muito bom. Agora vamos para o próximo. Qual é o maior erro de quem tenta vender no LinkedIn? Ser vendedor chato, pura e simplesmente. As pessoas, muitas vezes, vão fazer uma conexão contigo e já vão naquela primeira mensagem querer te vender. Isso não funciona. A venda social, o social selling, ele só funciona quando a gente tem por base relacionamento. É como um namoro. Eu não vou pedir para casar contigo no dia que eu te levar para jantar a primeira vez. Então, no social selling tem que acontecer a mesma coisa. É todo um processo. Todo um processo. E networking digital substitui o presencial? Depende. Depende do que a gente está falando, do que a gente faz, de qual é a nossa base, de onde a gente atende. Se eu sou uma pessoa que mora aqui no Brasil e os meus clientes estão lá do outro lado do oceano, lá em Portugal, por exemplo, o networking vai ser digital. Não tem como ser diferente. Mas o forte mesmo é quando a gente consegue unir as duas coisas, porque nada substitui aquele toque humano, aquele toque, aquela presença. Então eles podem se complementar e muitas vezes eles vão ter que ser utilizados de acordo com o que aquele momento proporciona. Conecta mais o presencial, eu acho. Sem dúvida alguma.
Silvia Mierbach nos conta como que foi ser a primeira autora brasileira a lançar um livro de LinkedIn na Amazon. Foi uma aventura. Por que foi uma aventura? Deixa eu contar um pouquinho a minha história com o LinkedIn. Eu fui aprender LinkedIn por necessidade. O meu marido tem uma empresa que opera no B2B e a gente entendia que os clientes dele não estavam em outras redes. Então eu comecei a estudar LinkedIn, contratei um grande especialista do Brasil para ser meu mentor e aprendi tudo com ele sobre essa metodologia. E aí eu resolvi aplicar, deu muito certo na Workway e o meu mentor me provocou. Por que tu não escreve um livro sobre isso? E eu pensei, não, quem sou eu na fila do pão para escrever um livro sobre qualquer coisa? E deixei ali a ideia na gaveta. Um dia ele me chamou e disse, se tu não escrever, alguém vai escrever. Aí pronto, resolvi tirar o livro da gaveta, escrevi e realmente eu conto nesse livro tudo sobre essa metodologia que eu implementei na empresa do meu marido para gerar negócios. Que realmente assim é uma metodologia que as pessoas de certa forma usam, mas ninguém tinha escrito sobre ela. Então, o que eu fiz foi deixar esse legado, porque quando eu comecei a estudar sobre o LinkedIn, eu, como rata de livros que sou, fui procurar na Amazon os 5 principais livros sobre aquele tema. E não existiam livros escritos no Brasil. Existiam livros gringos que a gente sabe que muitas vezes o marketing digital feito lá fora se inspira em nós brasileiros. Então, nossa, preciso escrever alguma coisa sobre isso? Preciso deixar esse meu legado. E foi assim que nasceu, então, o LinkedIn Leads, o meu livro sobre o LinkedIn. Muito bem, então tava com medo e foi com medo mesmo. E como que foi assim, escrever um livro, eu acredito que demanda muito tempo, é muito repertório que tu tem que ter, muita pesquisa que tu tem que fazer, já dentro da tua rotina que já era corrida. Sim, escrever um livro não é fácil. Não é fácil, mas aquela coisa por pressão na nuca a gente vai lá e faz. Eu usei muito como base os próprios artigos que eu fazia para o LinkedIn, porque eu já falava muito sobre esse tema por lá e aí o que eu fiz? Nossa, eu tenho isso muito pronto já. Foi basicamente reunir isso, mas ficou um ano fechadinho dentro da gaveta, porque eu pensava, não vai dar. Mas aí foi desafiador, mas eu tive coragem e fui lá e lancei. Olha, gente, eu fico muito orgulhosa como mulher, né, por uma mulher ter sido essa autora que lançou. E é bem o que ela falou, a gente tem que se arriscar, a gente tem que confiar. E ela também ouviu, provavelmente, outros profissionais, teve um trabalho ali, teve uma sinergia com outros profissionais para criar e escrever esse livro, ou foi só tu mesma? Teve sinergia, principalmente com o meu mentor, né, que foi quem acompanhou. Mas o mais engraçado foi que eu resolvi fazer esse livro ouvindo o que eu falei para um cliente. Eu estava dando consultoria para um cliente, ele queria se lançar no mercado como palestrante. Aí eu disse para ele, fulano, existem 3 formas da gente se lançar no mercado com autoridade. Ou a gente faz um evento sobre o tema, ou a gente escreve um livro, ou a gente vira palestrante. Aí eu pensei e voltei, peraí, escreve um livro. Eu tenho um livro escrito, então eu só preciso publicar. Então ele foi fruto de muita conversa com muita gente. E o que deu vida para esse livro? Cases. Eu fui contando cases de vários clientes que aconteceram ao longo dessa trajetória, onde eu fui implementando, testando ferramentas e foi o que deu vida para o livro, foi justamente a presença de outras pessoas. Nada como o exemplo para direcionar, né, quem está começando ali também. Mais uma pergunta eu tenho para te fazer é como que seria eu como executiva? Qual a diferença de eu entrar forte nesse mercado, nessa plataforma do LinkedIn sozinha ou te contratar para me direcionar nesse caminho? Principalmente economizar tempo, né? Se a gente tem uma pessoa que já entende qual é o caminho, a gente consegue economizar tempo. Claro que é totalmente diferente de uma estratégia que a gente vai usar numa outra rede social? Não, a base eu diria que vai ser exatamente a mesma. Só que a maneira como a gente lida no LinkedIn é um pouquinho diferente. A profundidade dos textos, os formatos de publicações que a gente faz. Então, tendo alguém para orientar, certamente a gente economiza tempo, a gente economiza passos e a gente consegue chegar num resultado viável em menos tempo. Ok, agora vamos trazer um pouco do universo trends TikTok para LinkedIn no nosso próximo quadro, Isso ou Aquilo.
Silvia, LinkedIn ou Instagram? Já sei responder. LinkedIn, claro. Por quê? Porque o LinkedIn é muito menos trabalhoso e mais fácil de lidar do que o Instagram. Vamos combinar que hoje o Instagram é meio pra gente doida, né? Tu acha, menina? Eu adoro o Instagram. Não falo do Instagram, é minha rede social preferida. Mas requer, o que eu digo? Requer muita energia, requer muita produção, requer muito, muito, muito. E no LinkedIn, isso, exatamente, no LinkedIn a gente consegue lidar de forma mais tranquila. Ok. Inbound marketing ou tráfego pago para conversão ali em valores? Inbound marketing para serviços mais complexos. Tráfego pago para serviços mais rápidos, diretos, mais aquele que a gente compra por impulso. Autoridade ou networking? Pergunta difícil, ainda mais para quem é do BNI, mas autoridade. Por quê? Porque a autoridade vai te ajudar a fazer networking estratégico. Conteúdo escrito, longo ou curto? Longo, porque é por isso que a gente está no LinkedIn. Lá a gente consegue aprofundar o nosso conhecimento, a gente consegue mostrar no que a gente é bom. E não é num post de 5 linhas que a gente vai conseguir fazer isso. Verdade. E marca pessoal ou marca corporativa? Marca pessoal. As pessoas sempre vão engajar primeiro com pessoas e depois com empresas. Para conectar, então, marca pessoal, né? Exatamente. Quantidade ou qualidade de posts? Qualidade. O LinkedIn, ele não requer que a gente poste o tempo inteiro. Ele requer que a gente poste estrategicamente. Então, não tem problema se eu só conseguir postar 2 ou 3 vezes na semana. Isso vai garantir que eu atinja o meu público se forem conteúdos bem pensados, bem organizados estrategicamente. Planejados. Ok. Silvia, se hoje alguém está ignorando o LinkedIn, tá deixando também dinheiro na mesa? E cite exemplos, por favor. Tá deixando muito dinheiro na mesa. E todos os dias. Isso é o que eu falo para os meus clientes, para os meus mentorados, para os meus amigos, sempre. Por quê? Principalmente se a gente opera no B2B, ou seja, se a gente vende para outras empresas ou para outros profissionais, a gente tem que entender que muitas vezes o nosso cliente, ele não vai estar a fim de comprar o nosso produto lá no Instagram, ele vai estar a fim de comprar o nosso produto lá no LinkedIn. Eu brinco que o LinkedIn é muito para quem tem aquele papinho chato. Se tu vai falar de finanças, recuperação financeira de crédito para empresas, alguém vai estar a fim de falar sobre isso lá no Instagram? Não. Agora, se eu estou no meu LinkedIn, no meu ambiente profissional, a minha empresa está passando por isso, sim, eu vou querer falar sobre esse tema lá no LinkedIn. E é isso que as pessoas precisam entender. Que muitas vezes a gente não consegue... Como é que eu ajudo muito as empresas? Com pessoas e empresas que não conseguem encontrar o seu cliente no Instagram, no TikTok, no Google. Muitas vezes porque esse cara não tá lá, esse cara não tá afim disso lá. E é o que aconteceu, por exemplo, com a empresa do meu marido. Ele atende executivos. Os executivos lá no Instagram, eles querem ver receita, eles querem falar de carro, eles querem falar de futebol. Agora, quando eles estão focados na carreira deles, quando eles estão focados buscando uma ferramenta para ajudar no crescimento da carreira deles, é lá no LinkedIn. Então, ali eu tenho abertura para falar. Então, é isso que os profissionais eles têm que se dar conta. Às vezes, a gente se mata tentando abrir espaço lá no LinkedIn, lá no Instagram. E no LinkedIn a gente tem aquele oceano azul para nadar de braçada, onde a gente realmente pode chegar nas pessoas certas. E por que isso? Porque a própria ferramenta, ela nos permite isso com a ferramenta de busca. Eu consigo, se eu quero falar com gerentes de marketing, eu consigo lá na ferramenta procurar gerentes de marketing e com isso desenvolver um relacionamento com eles e vender o meu produto para eles. E também tem aquela questão, lá a concorrência é menor, não é? Dúvida. Sem dúvida. E é muito mais fácil a gente garantir posicionamento. Por uma simples questão de quantidade. Quanta gente tem lá no Instagram se matando por espaço? No LinkedIn a gente tem menos gente publicando, menos gente criando conteúdo. Então, por isso que é mais fácil a gente conseguir se destacar por lá. Também mais fácil porque é muito segmentado, pelo que eu entendi. Sim, ele é mais segmentado para assuntos que têm a ver com o profissional. Eu sempre digo assim, que eu nunca vou dizer, por exemplo, para uma pessoa que vende estética, tentar conseguir cliente no LinkedIn. Ela vai conseguir? Pode ser que sim,
Só que vai ser tão trabalhoso para ela usar o LinkedIn para conseguir clientes, é muito mais fácil ela usar lá o Instagram. Agora, se eu tenho assuntos que são relacionados a empresas, ao corporativo, aí já inverteu totalmente o lado da moeda. Lá no LinkedIn fica mais fácil de vender. Claro, e também vai muito daquela oportunidade de tu poder se conectar com pessoas que tu não poderia no presencial, como a gente havia falado, pessoas de outros países também. Então, é um networking muito acessível, que a gente não teria essa possibilidade se não existisse o LinkedIn, não é mesmo? Exatamente. Bom, Silvia, agora eu vou deixar tu me fazer uma pergunta, já que eu te fiz tantas. E aí, o que tu tem para mim hoje? Gabi, depois de tudo isso que a gente falou aqui, de tudo isso que eu te trouxe sobre o LinkedIn, tu como empresária aí, que atua em vários segmentos, como é que tu utilizaria o LinkedIn na tua estratégia de negócios? Bom, vou voltar para minha cidade, Santa Maria, lá que é a nossa matriz, e já vou levar para minha equipe de marketing. Galera, preciso tirar a foto do debut do meu LinkedIn, precisamos atualizar isso aí, porque assim, eu vou trabalhar com B2C, né, direto para o consumidor. Porém, eu acho que tem como a gente fazer essa conexão com fornecedores, né? Daqui a pouco, se eu vou querer começar a exportar o meu produto, também acredito que eu possa usar, o que mais? Profissionais de marketing também, porque eu tenho um estúdio de marketing, e também eu acredito que a gente possa criar conexão não só quando a gente precisa, né? Mas daqui a pouco algum assunto que a gente gosta e que não tem oportunidade no Instagram, eu acho que dá bem para utilizar essa ferramenta que é o LinkedIn, e eu vou querer o teu auxílio, Silvia, porque eu não quero começar lá do zero, já quero começar com a profissional mesmo. Muito bem, tem uma das tuas empresas que fala bastante com o LinkedIn, que é a parte da construtora. Essa parte de construção civil, ela funciona muito bem lá no LinkedIn. Inclusive, tem corretores que trabalham bastante com o LinkedIn ou não? Tem corretores. Aqui no Rio Grande do Sul é um mercado ainda um pouco difícil, tá? Tanto que a maioria dos meus clientes está ali de Balneário Camboriú para cima. Por quê? Porque no LinkedIn a gente encontra clientes com alto poder aquisitivo. Então, corretores que vendem, por exemplo, imóveis de alto poder aquisitivo, tem um oceano azul no LinkedIn. Que ótimo, porque nós só trabalhamos com produtos padrão A, né? A incorporadora se chama Incorporadora Xisto, de Santa Maria, mas a gente pensa em expandir. Então, o melhor momento para começar a usar o LinkedIn, principalmente nessa fase de expansão para outro estado. Por exemplo, Santa Catarina, né? A gente sabe que Balneário Camboriú, Itapema ali, o metro quadrado é incrível. Então, seria importante os teus serviços nesse momento, principalmente. Seria sim. Não deixa de considerar o LinkedIn. Tá. Silvia, então assim, agora vamos para a nossa pergunta final que a gente faz aqui com todos os nossos convidados. Diante de tudo que a gente conversou aqui, o que deveria viralizar na internet? O que tem mais relevância que as pessoas deveriam ter conhecimento? Use o LinkedIn. Simples assim, porque realmente as pessoas não usam. E qualquer uso que tu vais fazer lá, isso vai te trazer benefício. Seja na tua marca pessoal, eu levanto muito a bandeira de que nós, profissionais de alta performance, por mais que eu não queira vender nada, eu tenho que ter um posicionamento no LinkedIn. Então acabou essa história de eu não tenho perfil no LinkedIn. Se algo sair de importante dessa conversa, eu gostaria que fosse isso, que todos possam ir lá e criar um perfil para chamar de seu. Pode deixar anotado, gente. Então, o LinkedIn não é um currículo online, ele é posicionamento, ele é estratégia. Te agradeço, Silvia, por ter vindo aqui. Espero que volte mais vezes. E sigam ela nas redes sociais. Qual que é a tua rede social? O Instagram, como que é o teu arroba? E no LinkedIn? No Instagram, Silvia Miebach, MKT. E no LinkedIn, que é a rede que eu mais uso, obviamente, Silvia Miebach. Então, me sigam também em TikTok, Instagram, YouTube. LinkedIn eu não vou dar, porque eu não me lembro, no caso. Um beijo para as minhas manas, amo vocês. E nos acompanhem, gente, para o nosso próximo episódio aqui no Gabi Palma Digital. Beijo!